Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live, isso mesmo, quase que eu falo assim, mais um Comics Review. Hoje a gente vai falar sobre a importância da paternidade, as consequências da falta disso no mundo, isso mesmo. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz, isso mesmo, a gente está falando aqui de Belo Horizonte, né? E hoje a gente vai receber o capelão Rodrigo Nunes, meu amigo lá de Goiânia, de Goiás, para falar sobre esse tema. Então, você que está aqui assistindo, quero convidar você a enviar essa live aqui, ó, nessa setinha aqui, nesse aviãozinho. E você que está vendo aí no YouTube, né? Porque a gente posta depois no canal do Amigo Jesus, eu vou já te convidar para pegar e se inscrever no nosso canal, né? Curtir, comentar e compartilhar essa live, esse conteúdo aí para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, porque é algo maravilhoso, é algo sensacional, isso que a gente está aqui. Dá uma conferida também na sua inscrição para ver se você é inscrito no nosso canal, para então, né, você poder se inscrever, porque é bom dar uma conferida, né, porque quem sabe você está assistindo a gente e talvez não seja inscrito, né. A maior parte dos meus vídeos as pessoas assistem, mas não são inscritas, e às vezes elas retornam para assistir outros. Então, já quero convidar você aí a pegar e dar uma assistida, dar uma acompanhada e dar uma inscrita aí, conferir sua inscrição no canal do Amigo Jesus no YouTube, beleza? E você que está aí no Instagram, se você não segue, lembre-se de seguir a gente aí e tudo mais, né? O Breninho entrou, seja bem-vindo, Brenner, aí a nossa querida audiência, né? E eu quero, antes de chamar aqui o capelão para a live, quero falar com você disso daqui, Supermanos, isso mesmo, Supermanos é a história em quadrinhos aqui do nosso querido perfil do Amigo Jesus, isso mesmo. E se existissem super-heróis no Brasil? É sobre isso que fala aqui nessa história em quadrinhos. Não só super-heróis no Brasil, mas super-heróis cristãos no Brasil. Como que seria? Tem como objetivo refletir, como objetivo passar os valores cristãos através da figura aqui desses dois maninhos. Se você quiser, pode até seguir Supermanos aí no nosso querido perfil, né? Na nossa querida aí, rede social do Supermanos, né? Que tá aqui aparecendo na nossa tela. E sem mais delongas, eu já quero chamar aqui o nosso querido capelão para participar da nossa querida. Vamos lá, né? Chamar aqui o capelão. Eu já enviei o convite para ele e ele vai aparecer para a gente, né? O capelão isso aí, tá aparecendo ao contrário. Gente, para quem não conhece, esse daí é o nosso querido amigo capelão Rodrigo Nunes. Foi no podcast dele que eu participei, né? Foi uma honra ter participado lá em Goiânia. Fui lá. A primeira vez que eu fui no Centro-Oeste foi para participar do podcast aí do nosso querido amigo aí, Rodrigo Nunes, que ele tem, né, ali, ele apresenta no YouTube, depois você pode dar uma conferida lá. Mas, Rodrigo, se apresenta aí pra gente, pro pessoal te conhecer. Olá, pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Eu sou o capelão Rodrigo, como o Rafael já falou. É um prazer estar aqui com o Rafael, né, novamente em sintonia, conversando. Ele foi lá no Calibre Podcast, foi um prazer muito grande. Eu me senti muito importante, porque o cara saiu de Belo Horizonte, Minas Gerais, e veio aqui para Goiânia. Isso foi muito bem. Conheceu os irmãos mineiros, né? Que a gente disse que nós somos irmãos dos mineiros, uai. Né? Não tem como não dizer isso, né? Então, é um prazer e é muito bom e é muito satisfatório estar conversando e falando do quê? De paternidade, porque eu gosto muito de ser pai, gente. É um prazer enorme de ser pai. E eu sou capelão de uma instituição americana, que é a UNIPAS, que é a União Internacional. Enrolou até a língua, porque eu fui falar o inglês misturado com o português, eu vou falar português. É a União Internacional de Capelães, Pastores e Capelães Voluntários.
Sou capelão da ASOF, que é a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Sou assessor de um deputado estadual do Estado, né, que a gente trabalha lá, tem muito a ver com o que a gente faz da ação social. Na minha igreja eu estou como, também faço parte de um ministério que a gente trabalha distribuição de cesta, acompanhamento das famílias, ver a questão da vulnerabilidade dessas famílias, né, e isso aí é eu, a esposa e as 2 filhas, né? Então a gente vai acompanhando e fazendo esse trabalho. O que mais que eu posso falar? Né? É tanta coisa, né, Rafael? Tem o Calibre Podcast, né, que é um projeto que foi inusitável, né, assim, começando, porque eu tinha uns vídeos, gravava alguns vídeos, e um colega meu falou, cara, por que você não faz um podcast? Aí nós começamos no estúdio improvisado. Hoje ele tem um estúdio onde eu faço, né, o podcast, e ele aluga também o estúdio para quem quiser criar. Até falei para o Rafael, vem para cá e aluga aqui o estúdio e faz o podcast de vocês também. Imagina o como que você viu aí. Deus, manda um helicóptero aqui, nem helicóptero, tem que ser de avião mesmo, né? Porque a distância é maior. Mas é um prazer demais estar contigo, meu irmão, e agradeço muito, e que esse momento seja abençoado, seja cheio da graça de Deus, e que o Espírito Santo conduza aí a nossa conversa, que eu sei que vai ser produtivo, porque você é um cara do bem, é um cara legal, e... Rapaz, você acredita que o Instagram tirou? Eu tava te inscrito, e eu tô esperando a live, falei, vou entrar e vi lá que não estava inscrito de novo. Eu falei, mas gente, eu lembro de ter inscrito e estava inscrito. Mas é sempre assim, tem que conferir. Eu já entrei em outros perfis também que eu estava seguindo e depois não estava mais seguindo. Por isso, você que está aqui, confere se está seguindo Amigo Jesus. Porque às vezes o Instagram ele tira mesmo. Mais pessoas já falou, eu estava seguindo a sua página e de repente ele deixou de seguir. E é ruim pra gente que é criador de conteúdo, né? Porque o objetivo é crescer, aí eles vão e diminuem. E aí, às vezes, você paga até o tráfego pago para crescer, eles vão e diminuem, justamente para você pagar mais. Mas, enfim, a gente vai prosseguindo aí na vida, né? Sobre o podcast... Quer mandar um abraço aqui pro Coronel Marreiros, que tá aí nos escutando, o João Paulo Cavalcante aí que entrou. Deixa eu ver quem é a turma. Sejam muito bem-vindos vocês. Tem uma galerinha que tava entrando aqui. Um abraço, Deus abençoe. E vamos lá, vai ser muito bom esse bate-papo aqui. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu até imaginei mesmo, imagina como que você viu o podcast. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Como que você viu o podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. Mas aqui não, nós estamos aqui na live do Amigo Jesus. É isso aí. E Capelão, é um prazer aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Na verdade, pessoal, para quem não sabe, a gente já tinha meio que combinado essa live, no mesmo dia lá do podcast, eu tinha chegado e falado, Capelão, eu vou convidar você para falar sobre paternidade lá no Amigo Jesus, no Dia dos Pais e tudo mais, né? E aí a gente meio que já deixou marcado, e hoje a gente só está cumprindo isso aí que tá acontecendo. O Capelão estava fazendo uma viagem para Curitiba, né? A cidade aí do pessoal do Parábolas Geek. O que você achou de Curitiba, Capelão? Olha, eu vou te falar uma coisa, parece que todo mundo que vai lá fala a mesma coisa que eu, né? Nossa, eu quero mudar para lá. Quando eu fui, eu também quis. Aí, até você também quis, né? Mas eu tenho uma tia minha que ela tem um centro de cultura italiana, né? E ela ficou sabendo que eu ia para lá, ela já me alertou, falou, você está indo para um lugar que não é Brasil. Está no Brasil, mas não é Brasil, é uma outra cultura. E eu vou te falar uma coisa, eu fiquei impressionado mesmo, assim, principalmente, o que eu vou falar, 2 coisas que eu fiquei impressionado. A limpeza dos órgãos públicos, museu e tudo mais. Aí, ó, o Fabiano Silva aqui acabou de falar, aí, ó, Curitiba é outro país. Tá, é outro país mesmo, é outro país mesmo. E as secretarias funcionam, sabe, assim... Principalmente eu percebi, e eu até falei pro meu deputado lá, eu falei, peguei umas ideias aqui pra gente trazer para Goiás também. Né? Porque lá é um Brasil que deu certo, né?
Uhum. Apesar que eles estão com um probleminha muito sério lá, mas o trabalho do município tem sido bom. Só que a gente não sabe como fazer, porque eles também estão tendo essa dificuldade muito grande, mesmo com toda a estrutura que eles têm. Depois da pandemia, está tendo muito morador de rua. Muito, mas é muito mesmo. Eu fui em 2021 lá, tinha, mas eu fui agora novamente, está tendo muito morador de rua. E o pessoal falou que tem um trabalho, eu vi lá as Kombi, o pessoal parece que é CAD, um negócio assim, Centro de Assistência, alguma coisa assim, sabe? Que eles têm uma assistência que eles dão para esse pessoal, mas eles não querem ir para os locais de abrigo, eles querem ficar na rua mesmo. E teve uma associação que deram para eles lá, né? Aí, ou seja, a ausência da paternidade pode ter causado também essa questão de não saber superar essas dificuldades que a vida traz para a gente. Entendeu? Então, assim, vamos estar falando aí, e eu lembrei lá dessa questão, que é a ausência de um pai que está presente, um pai que... E o pai não é só aquele que é genitor, não. Também tem aquele, principalmente aquele que está cuidando, que está próximo. Aí nós vamos estar conversando aqui, já estou até adiantando aí algumas coisas, né? Mas, não, essa questão de morador de rua, acho que deu uma aumentada muito grande depois da pandemia. Aqui em BH, acho que tem uma população, a última vez que eu vi, estava acho que mais de 10 mil pessoas morando na rua. É uma outra cidade, dentro da cidade, né? Então é um problema aí que a gente acaba vendo, e muitos deles realmente não querem sair da rua. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando eu perguntei, falou, não, eu não quero não, porque aqui é a minha casa, eu me sinto bem aqui. Mas a gente tem uma pessoa aqui, que a gente fez uma live com o Mauro Bueno, ele faz um trabalho sensacional com moradores de rua lá no Rio de Janeiro. E não só com moradores de rua, mas também nos morros lá do Rio. Depois eu chamei ele de novo para uma live, mas está aqui, no Amigo Jesus. Então você que está aqui, não deixe de assistir, né? Só falando para o Fabiano, seja muito bem-vindo, Fabiano. Eu estou esperando a minha edição do Pajé. Mas sem mais delongas, olha o Dalton Ricaldoni entrou. Seja bem-vindo, Dalton. Capelão Dalton, para você que não conhece, ele é um psicólogo que ele sempre aparecia na Rede Super, que é a TV da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha, e hoje ele está aqui aparecendo aqui na nossa live. Seja bem-vindo, Dalton. Ele também ministrou na nossa igreja, um excelente psicólogo aí, e quem puder pode estar seguindo aí o Dalton também, que ele tem assim conteúdos sensacionais. E hoje a gente vai estar falando aí sobre paternidade, né, Capelão? E é um tema assim muito delicado, porque hoje a gente vive numa época que parece que está difícil ter isso, né? Eu convidei você por justamente ver o seu exemplo como pai, né? Que veio primeiro, para quem não sabe, o Capelão, ele é o pai da Bia, do perfil Um Novo Capítulo Bia, que já apareceu, acho que umas 2 ou 3, 4 vezes aqui no Amigo Jesus, né, que ela já participou de algumas lives aqui e tudo mais, então ele é o pai dela. E ela sempre falou bem de você e sempre postou sobre você e tudo mais. Aí, uma das coisas que a gente tem, assim, de dificuldade é de chamar, às vezes, homem para falar sobre paternidade / masculinidade. E aí, quando eu vi você, eu falei, já sei, vou chamar o Capelão, porque ele é um exemplo, e a gente vê isso através das filhas, né, que sempre falam bem. E aí a gente conversou, a gente se conheceu e tudo mais, e aí falei, é isso mesmo, é ele mesmo. E hoje eu quero falar um pouco sobre paternidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que de fato é paternidade. Paternidade é só, por exemplo, o camarada que foi lá e teve um filho, ele já é um pai, muitas das vezes, ou precisa de mais coisas ali para ele ser de fato ali um pai. Vai além do que só colocar um filho ali no mundo. Ou uma filha no mundo? Olha, eu não vou, ainda mais com um psicólogo tão importante aqui na live, a gente fica até mais tímido, mas eu não vou falar uma questão muito técnica, até porque não é minha área, né? A psicologia, apesar que a gente tem um trabalho junto com os psicólogos aqui da capelania, da assistência espiritual, mas o que eu entendo de pai? Normalmente a gente entende que o pai é aquele que te gerou, né? Ou aquele que te adotou. Então, ele vai te ensinar e te disciplinar. E dentro desse ensino e disciplina,
você vai acompanhar junto com a criança, né, com o indivíduo, para que trabalhe ele como um todo, né? Então você vai trabalhar ali a emoção do indivíduo, você vai trabalhar a saúde do indivíduo, você vai trabalhar a educação dele, você vai fazer isso. O que acontece é que a cultura nossa, né, ela foi se mudando, ela foi transformando, como toda cultura de toda a sociedade, toda nação, mas há algumas coisas que não podem deixar. Então, quando você falou assim, exemplo, eu não me considero, assim, eu não me considero assim que eu sou né, um grande exemplo, porque assim, o que eu faço? Eu faço aquilo que é o normal, que todo mundo deveria fazer, né? Igual muita gente fala hoje assim, nossa, mas você faz isso? Eu falo assim, ó, isso é o normal, isso é o que nós deveríamos fazer, né? Só que na sociedade atual que nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, isso tornou algo grandioso, né? Exemplo, mas é que foi se perdendo. Então, eu não tenho vergonha de falar, tenho meus 49 anos de idade, então eu peguei uma outra geração. Então, eu peguei uma geração que você respeitava o pai, os mais velhos, e você sabia ouvir os conselhos desses, né? Porque Salomão, o que ele fala lá em Provérbios? Que há sabedoria nos conselhos. Então, ele tinha os conselheiros para isso. O pai é um conselheiro, né? Por mais que você não tenha um pai que conversa, que saiba se dialogar, porque existe isso. Você vai ter uma imagem de pai no seu tio, você vai ter uma imagem de pai até no pai do seu amigo, né? Já eu conheço casos. E aqui na frente aqui tem livros, tá, pessoal? Na minha frente aqui tem uma biblioteca, tem livros, né? Então aqui você pega aqui pai rico, pai pobre. Quem leu? Você leu Pai Rico, Pai Pobre? Não, ainda não li, mas está na minha lista para ler. Pai Rico, Pai Pobre, ele foi instruído financeiramente não pelo pai natural dele. Foi o pai do coleguinha dele que instruiu e que ele, se eu estiver falando alguma coisa que não é, vocês me lembram aqui, porque faz tempo que eu li, mas que eu me recordo é isso. O pai do coleguinha dele é que instruiu ele na vida financeira, né? Porque o pai natural dele era um professor, se eu não estiver enganado, e tinha muita instrução, e tinha aquele pensamento de que eu vou ter um emprego para me ganhar dinheiro. E já o pai do coleguinha dele era um empresário que não tinha o ensino médio completo. E tinha várias redes tinha uma rede com várias empresas, né? Então, o que acontece? O pai, então, na minha concepção, é aquele que te acompanha, que te dá conselho, que está próximo. Não acredito nessa questão que o pai tem que ser amigo, você entendeu? Amigo, você não tem uma autoridade. Então, assim, tem que ter o respeito, tem que ter o entendimento, o pai tem que zelar, né? O pai, ele tem que ensinar, né? E o pai tem a mania de fazer diferente da mãe, né? A mãe vai lá e vai cair, né? A mãe vai pegar. Já o pai deixa cair, levanta aí e não é verdade? Deixa cair. Levanta, menino. Engole o fogo. O pai tem essa tendência, sabe? E o que acontece? A gente não pode confundir. E hoje em dia, essa masculinidade, essa coisa do homem, né? Porque o pessoal confundiu demais, que aí nós vamos trazer um pouquinho também para a parte do sacerdócio da casa. O pai é o sacerdócio. Ele tem que ser o sacerdote. Né? Porque ele vai ter o quê? Quando alguém olha para o pai, ele tem que ver o espelho de Jesus Cristo, né? Que trouxe o quê? A salvação, né? Do Pai Celestial. Que a gente tem o alcance do Pai Celestial através de Jesus Cristo. E a gente tem que ser espelho, né, de Cristo para poder passar isso para as pessoas. E isso foi se perdendo, Rafael. Isso que é ruim, porque está se perdendo, até no nosso meio cristão também. Nosso meio cristão
Nós temos perdido eu vejo muitos irmãos da igreja falando, meu filho é meu amigo. Eu falei, não, peraí, calma aí, você tem que ser carinhoso, você tem que ser educado, respeitar também o filho, porém, ele tem que ter entendimento que você é autoridade sobre ele. Você tem autoridade sobre amigo, Rafael? Não, assim, depende. Mas normalmente o amigo está na mesma linha que você, né? Na mesma linha. Se fosse fazer um cronograma, ele está na mesma linha que você ali. Na mesma linha. Mas não é, por exemplo, a mesma autoridade que você tem quando você está num posto de liderança, né? Aí já é outro. Porque você pode trabalhar para amigo também, mas amizade, na hora da amizade, né? Você está ali rindo, brincando, então você fala besteira. Para pai, você tem que tomar esse cuidado. Então eu não posso ter momentos alegres e felizes com meu pai? Tem sim. Só que tem aquela questão da autoridade. Então, assim, as minhas meninas podem contar comigo na hora que elas precisarem, não importa como. A gente vai fazendo as preparações, né? Eu e minha mulher, nós fizemos 2 cursos. Dois cursos não. Várias vezes 2 cursos. Até comentei com ela que nós precisamos fazer de novo, né? Porque é educação de filhos à luz da palavra de Deus. O outro é pai para toda a vida. Então, por quê? Você é pai para toda a vida. Eu posso ter 70 anos de idade, né? A Bia entrou aí, ó. Eu posso ter 70 anos de idade, né? Mandei um aceno para ela. As minhas filhas vão continuar sendo minhas filhas. Eu vou continuar sendo pai para toda a vida para minhas filhas. Depois que eu partir para a glória, eu vou continuar sendo pai para toda a vida para elas. Por quê? Porque o legado que eu estou preparando, eu estou deixando para elas, vai ficar. Então, eu vou ficar registrado como um pai para toda a vida para elas. E assim, Rafael, o pessoal pergunta muito assim, que assim, minhas meninas entram naquele mesmo esquema que eu falei para você. Elas não são assim, nossa, que exemplo, né? Eu falo assim, para poder o pessoal colocar, né? Mas é porque hoje você ser o certo se tornou surpreendente. É verdade. Então, se você... Olha, isso daí é uma frase, peraí, vou anotar. Hoje não, pode continuar falando. O certo se tornou surpreendente. Então, o que acontece? Você hoje, então, faz com que as pessoas confundam. Porque o certo é como, por exemplo, vou dar um exemplo fora da paternidade que tem a ver com isso. O marido que não trai a esposa. Hoje, nossa, que homem, que maravilha. Ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Né? É o que tem que ser feito. O pai zelar, cuidar, dar exemplo, colocar na mão dos filhos, ensinar para a vida, né? Então, é o normal. Agora, se ele vai assim, né? Hoje você ser o certo se tornou surpreendente. É isso mesmo. Aí o que acontece? Então a gente tem que entender que nós precisamos voltar às origens da paternidade, né? E o curso mostra isso, porque quando eu peguei a Luana, que é a mais velha, e fui educar. Então, quando eu chegava para a Luana, eu falava assim, Luana, não faz isso. É errado. Aí ela parava, sim, senhor. Tipo assim, já eu estou entregando as meninas aqui, coitadas. A Bia já eu tenho que aprender como lidar com a Bia. Por quê? A Bia foi assim. Mas é por isso que ela está onde ela é. Cada um tem a sua joia, cada um tem a sua particularidade. Por isso que nós, pais, precisamos conhecer o filho para saber educar e lidar com eles. A Luana falava não
beleza. A Beatriz, você falava não, ela te encarava, ela te enfrentava, entendeu? Então, por que não? Agora não, depois. Então, ou seja, cada um tem sua particularidade, é orgânico. É orgânico. Então, eu preciso entender meu filho, eu preciso entender. E para me entender, eu tenho que comer sal com ele, né? E tem alguns pais que acompanhei, né? Que eram pais amigos dos coleguinhas das minhas meninas, que a gente conversava e tudo, e via outros pais, né? No relacionamento de escola e tudo, tava lá, né? E no celular. Não, eu tô com meu filho, mas tá no celular. Não, eu tô aqui, o menino tá aqui do lado, e o pai tá aqui. Tá? Não, eu sempre estou perto dos meus filhos. Tá, peraí. Você tem que dar tempo de qualidade pro seu filho. Você não tem que dar tempo de quantidade. Você tem que dar tempo de qualidade. Aí sim você vai estar presente na vida dele. É porque a gente tem uma rotina muito grande, né, Rafael? É muito corrido hoje. A palavra de Deus que diz que no fim dos últimos dias o tempo se abreviaria, né? Hoje, tanto cientificamente, a gente já tem comprovação científica que a rotação da Terra abreviou o tempo, como nós temos também a pressa, né? Que hoje nós temos muito mais tecnologia, porém nós temos menos tempo, porque a gente... Isso é verdade. Né? Então, nessa correria, dessa agitação, eu preciso ter tempo de qualidade, entender, né? Entender a minha criança, entender o meu filho. E eu te falo, isso, aí alguns pais falam, e agora? O que eu faço depois de velho? Né? Já passou a educação, já... Lembre-se do pai para toda a vida. Você pode conquistar isso depois de velho. Né? Seja pai. Existe eu tenho uma camisa, não sei se você viu minha camisa, né? Atrás escrito, né? Você já viu? Aquela que quando eu fui aí, a gente foi lá no shopping, você tava com ela? É essa? Eu acho que é menos mimimi, mais testosterona, né? Os pais hoje precisam ter mais testosterona, pô. Né? Tem que ver e entender a função dele. E testosterona não é ser machão, ser, né, o tal, não. Testosterona é saber zelar da família, cuidar da família, né? Zelar do filho, né? Cuidar da criança, ver o que está precisando, né? Porque como a mulher tem a anteninha, né? A mulher tem aquela anteninha, né? Vai percebendo tudo. Quando você casar, você vai ver. Não vai fazer isso, aí você faz o trem tá errado. Né? Então, como a mulher tem isso, o homem, né? Ele tem a testosterona, que é essa questão de perceber muita coisa, né? Isso não tem nada a ver com opção sexual, tá? Isso tem a ver com a questão de zelar, de cuidar, né? Que eu acredito que está a ver. Posso estar falando besteira aqui, mas é o que eu acredito. E não existe segredo, Rafael. As meninas, eu acho que o mérito é delas também, entendeu? O filho tem que querer também, né, estar próximo do pai. O pai vai conquistar o filho quando é pequeno, né? A gente brinca aqui que o pai é como um pastor de ovelha, né? Vai trazendo a ovelha para perto, sentir o cheiro, tá ali, mas sem precisar quebrar a perninha dela, sabe? Você chega, porque o pastor faz isso, né? A ovelha escapa, aí traz para perto. Mas o pai tem a função de conquistar o filho quando criança. Quando criança, ele tem que conquistar. Quando ele conquista o seu filho, o filho não quer sair de perto. Eu conheço famílias que o genro, os netos, quer tudo ir para casa daquele pai, daquele vô. Né? Do pai, do vô, né? Do bisavô. Quem sabe a gente dura aí, se Jesus não voltar, muitos anos para poder ir com saúde, né? Eu quero com saúde, né? Então, assim, essa questão da paternidade não existe segredo. O pessoal fala, qual que é o segredo?
Cara, eu não sei. Se alguém for falar assim, qual que é o seu segredo? Eu falo, eu não sei se eu tenho um, né? 101 maneiras de ser pai, né? Tem uns livros, né? 101 maneiras disso. Eu não sei se qual seria. Eu sei que eu fiz o quê? O que está na Bíblia. A Bíblia lá é o meu exemplo, que a gente segue. A gente vê os pais que vacilaram, né? Davi vacilou em muita coisa como pai. Quem mais vacilou como pai? Davi, Jacó. Jacó, Davi, Jacó, Abraão. Vacilou muito. Abraão também. Então, Isaac. assim, a gente vê Isaac. Então, a gente vê que não tem segredo, né? Não tem uma regra, mas tem aquela questão de que você pode fazer diferença. E que o filho vai responder pelo que você está conquistando ele. Porque as minhas meninas quiseram e optaram por isso, né? Então, assim, elas ficam bravas quando a gente faz alguma coisa que elas não estão inseridas no processo. Isso é bom, né? Porque eu já até falei para minha mulher, você prepara porque o sofá tem que ser maior, porque pelo jeito o genro vai vir também. Entendeu? Então vai vir pro sofá. O sofá tem que ser maior. Existe alguns psicólogos que dizem o seguinte, se o sofá está velho, é sinal que está tendo comunhão com a família na sala. Que bom. Seja assistindo um filme, seja uma série, conversando, sentado, entendeu? Agora, se a cama dos quartos estão trocando o colchão com mais tempo, né? Frequência, isso, a palavra é essa, frequência, alguma coisa está errada. Porque aí não está tendo a comunhão que está lá. Então, eu vejo que isso é importante. Então, a gente precisa ter comunhão com o filho. Né? Volta àquela questão. Não é a questão da amizade, é a comunhão. Você não tem comunhão com o pastor? Você não tem comunhão com os irmãos da igreja? Então, você tem que ter comunhão, principalmente com a sua família. Isso é verdade. É igual, por um exemplo, a questão da mesa, né? A mesa também é um ótimo espaço para comunhão. Quando a mesa ali está ficando desgastada também, é um ótimo sinal, né? Verdade. Que muitas das eu pessoas esquecem. Eu inseri algumas coisas que mamãe e papai me ensinaram. Então, assim, e o pai, seja ele, como eu falei, quando eu falar paz, fica já intrínseco a pessoa que traz a imagem de paternidade, né? Seja adoção, seja o tio que tem essa imagem, né, de pai para o sobrinho, o pai, né, quando ele passa algumas coisas, eu preocupei em pegar as melhores coisas que papai e mamãe passaram para mim, porque aí eu sou formado no seio, né, da família, a instituição família, então eu trouxe para dentro de casa. Uma das coisas que eu fiz com as meninas é um momento de oração, é o nosso devocional, que acontece normalmente aos domingos à noite, né, porque a gente vai ao culto na parte culto da família. Outra coisa é isso, inserir a criança muito nos projetos de família, né, projeto de família, e o homem, o pai, dá direção para isso, para poder, nós vamos estar inseridos nesse projeto, nós vamos fazer isso, nós vamos estar envolvidos, ou seja, ser o sacerdote, ser o líder, né, tirar essa questão de que democracia para essa área não tem como muito existir. Por quê? Porque já está intrínseco que o homem, né, como pai, é o líder da casa. A mulher, ela está ao lado. Por isso que ela foi tirada da costela, né? O pessoal fala que ela está na frente, está atrás, que nada, ela está do lado. Mas ele é o líder, ela está esperando ele fazer isso. Ela está esperando com que ele faça isso. E ela vai cobrar dele. Chega na hora que a mulher vai cobrar dele, a mãe vai cobrar. E o seu papel de pai? Cadê seu papel de pai? Vai lá.
eu agradeço demais a minha esposa, amo minha esposa. Ju, aquele abraço, tá? Não sei se ela está assistindo aí, as meninas às vezes tá, mas ela, de vez em quando eu erro com as meninas, o pai tem que também pedir perdão, viu, Rafael? O pai tem que pedir perdão também. Às vezes ou seja, ele nunca vai acertar 100%. Então ele precisa ir lá, né, para o filho entender que ele não é 100%. Para não acontecer, sabe o quê? Meu herói, meu bandido. Não falam isso lá do passado? O bandido ficou no consciente das pessoas, por quê? Porque o pai não ia lá, não pedia perdão, era aquele momento bruto, aquele momento de raiva, né? De ira, ele não voltava lá para falar com o filho. Filho, papai errou nesse momento, né? Papai errou nesse momento, mas papai quer melhorar, ele vai melhorar com você. Eu já fiz isso muitas vezes com as meninas. Isso tira sua autoridade? Muitos pais pensavam-se antes que tirava, mas não tira, cara. Aí é que você dá mais segurança e você forma o indivíduo mais seguro. O indivíduo ele vai enfrentar com mais facilidade a vida, vai superar os limites, entendeu? Porque ele sabe que o pai dele, que é o primeiro exemplo de líder da vida dele, soube reconhecer um momento de erro, entendeu? Então, assim, eu tenho esse entendimento aí de pedir perdão, quando o pai pedir perdão para o filho na hora que ele errou também. Não vai tirar a autoridade dele, né? Se eu tiver muito prolixo, aí você traz... Olha, falar em pai, eu quero mandar um abraço para o meu pai, o senhor Arnaldo Nunes, que acabou de entrar aqui, ó. Seja bem-vindo, Arnaldo, é um prazer te conhecer. É o pai do Capelão. Ah, que legal. Falar nisso, meu pai também entrou na live aqui, ó. O Roberto Valeriana. Tá Roberto.Loures aqui, também entrou na live aí. Seja bem-vindo, os pais, né? Como sempre, benção. Então, assim, voltando à questão da autoridade, então, ou seja, não tira essa autoridade da gente, sabe? Então, a gente reconhecer que a gente errou, que a gente erra, conversar com o filho, chamar no canto, isso não impede e não tira a sua autoridade. Pelo contrário, o filho vai respeitar muito mais e vai saber e vai sentir segurança na hora que for lá para a vida secular, fora do seio familiar, né? Até porque uma das coisas que acontece é o seguinte, muitas das vezes também, às vezes quando o pai erra e às vezes não pede perdão, aquilo fica marcado na vida do filho, pode virar uma raiz de amargura lá na frente, pode criar um filho revoltado, né? Essa que é a questão. O Jair comentou, os melhores momentos da minha vida foi com meu pai. Uma vez ele me chamou para sair e não me disse onde iríamos. Quando chegamos perto do local, eu vi uma multidão com a camisa do Brasil. Fomos pro estádio do Morumbi assistir jogo da seleção. Olha aí que legal, gente. Seu pai aí tem a manha, porque te levou pro futebol. Não, as minhas lembranças com meu pai são assim, são eternas. Até uma das fotos aí, ele sempre brinca comigo, né? Que eu estava em cima, eu acho que era de um cavalo, era de um boi, não, eu acho que eu estava com medo. Pôs um bezerrão na minha mão. Você lembra que eu te falei que o pai, ele... cai aí, não, levanta aí, menino. Né? Faz o que você tem que fazer aí. O meu pai me levava muito para o quê? Para as viagens, para o trabalho dele, que ele fazia. Então, como não tinha tempo, papai trabalhava como representante da Bayer, né? Então, aí ele viajava muito. Aí, nas férias, eu ficava 10 dias com ele viajando, né? Então, quando podia, viajar. Então, isso ficou marcado, né? Ficou marcado. Então, quando o pai faz essas coisas, marca mesmo, né? Aí, ó, tá vendo aí? Tem um pai aí saindo para poder cuidar, atender a filha. Meu professor de desenho, Lico Mota. Ele que é o do Missão HQ.
Missão HQ é um ministério que fala sobre os missionários dos quadrinhos, né, na qual também eu faço parte. Então lá é meio que uma junção disso para quem trabalha com história em quadrinhos. É interessante dar uma olhada depois nesse perfil, seguir. Quem é o líder é o meu professor de desenho aí, Lico Mota também. Uma pessoa assim sensacional, a gente já fez live aqui também. Então, se você está assistindo a live, você pode estar aí seguindo também o Missão HQ. Outra que você pode seguir é a Bia, né? A Bia entrou, mas ela entrou com o perfil pessoal dela, que é o Bia Nunes 02. Mas você pode seguir o perfil profissional. É profissional, né? Um novo capítulo Bia. Porque quando a pessoa tem uma página assim, é colocado como profissional. Então dá uma olhada lá, dá uma seguida lá também no perfil da Bia lá, que ela também já acessou aqui o canal algumas vezes com algumas lives aqui, então dá uma olhada. Você que gosta de livro, né, e também de tretas de política, dá uma olhada lá. Tem uma treta de política, pode correr pro perfil dela. E ela é tão forte, viu? Aí, ela aí, ó, um novo capítulo aí. Um novo capítulo. Aí, dá uma olhada. Um novo capítulo Bia. É um novo capítulo Bia. É um novo capítulo Bia, com Bia no final. Mesmo que tenha mudado, né? Talvez ela mudou, né? Mas, enfim. Hoje a gente pode mudar. O Capelão, é o seguinte, você falou uma coisa muito interessante sobre conquistar o filho de pequeno. Como que seria, assim, essa conquista? Qual que seria a dica que você dá para os pais aí, ou quem quer ser pai, para conquistar seus filhos? Assim, eu lembro que, assim, as meninas, eu conquistei as meninas muito o quê? Estando próximo, levando para o shopping, desde pequenininha, nos parques, estando presente. Então, ia a minha mulher, ia eu, tudo que é coisa que tinha, eu estava junto com elas. Então, a gente conquista o filho da gente estando presente. A gente não é presente não, gente. É a presença, estando presente, a presença. Então, assim, tudo que tinha oportunidade na escola, eu ia em tudo, até das coisas das mães. Tudo que eu imaginar, eu estava lá. E até uma vez eu lembro que o pessoal falou, pô, mas você está largando trabalho para ir numa coisa que não é nem do Dia dos Pais? Eu falei, vou. Dia do livro, estava lá. Dia da borboleta lá, dia do índio, estava lá. Então, sempre tudo que você... participar da vida do seu filho. Né? Você tem que ser participante. E vai ter situações que você não vai conseguir. Teve situações que eu não pude ir. Eu lembro que eu estava na Argentina, em um determinado momento, eu estava tendo festividade aqui e eu não podia estar presente. Né? Então, tem algumas situações que não tem como, mas você precisa estar presente em tudo da criança, desde pequenininho, que você vai conquistando ela. Lembra que eu falei, conhecer a criança? Então, encantar a criança. Aí quem é que falou que lembrou do pai, que o pai... Foi o Jair. O Jair. Falou que o pai dele pôs ele dentro, você vê, foi uma surpresa, o pai dele não falou, menino, vamos lá assistir o jogo do Brasil. Não, ele pegou o menino, pôs dentro do carro, ficou marcado. Jair, olha só, Jair comentou, ele falou, ele lembrou, né? Eu lembro a primeira vez que papai pôs eu para dirigir, né? Ele parou o carro na rodovia, aí ele atravessou, eu falei, vai no mato fazer, né? Xixi, alguma coisa assim. Aí ele vai, bate no vidro assim, aí eu abri o vidro, né? Sim, senhor. Ele não, pula e vai dirigindo. O menino me deu um frio na barriga, que eu falava para ele que eu sabia dirigir. Mas então, não. Lembra que eu falei que o pai pega e joga o menino? Ele jogou o carro lá e falou assim, vai. Se liga. Você falou que sabe dirigir. Eu tinha... Aquela época era outra época, né? Eu tinha quase meus 17 anos. E era um pedaço pequeno, chegando na cidade, né? Da nossa cidade, né? Pequenininho.
Aí ele falou assim, ó, vambora, porque tinha menos movimento, mas eu tenho hora para chegar. Tá vendo? Então, assim, fica marcado. Fica marcado. Então, conquista a gente. Você entendeu? Conquista é uma coisa que você não tem como saber. Você tem que conhecer seu filho. É como, então, ele percebeu o que eu falava. Pai, eu sei dirigir. Pai, né? Eu tô com os meninos lá. A gente morava em Jataí. E isso eu cheguei em Santa Helena. Tem um pedaço ali no interior que é próximo da cidade, e ele pôs eu ali para dirigir uns 5, 10 quilômetros. Então, assim, foi uma experiência marcante. Você marcou, né? Hoje não se faz isso porque a situação hoje é outra, o cenário é outro, né? Mas você tem como fazer de outras maneiras. Né? Um jogo que você leva, um fora da época, né? Então, não toda hora. Outra coisa, gente, o pai não pode dar presente, dar tudo que o menino quer. Isso é verdade. Não pode. Por quê? Você tira aquela expectativa da criança de eu vou conquistar, eu vou fazer algo para poder chegar. Porque lá fora, a gente não tem tudo que a gente quer. Isso é verdade. A gente não tem tudo que a gente quer. Então, o pai que faz isso, ele não tá fazendo bem com o filho. Ele está fazendo mal com o filho. Então, o filho, na hora que for para lá, falou, pô, mas eu tinha tudo. É mais ou menos igual você viu já um passarinho que tem uma cena do passarinho fazendo assim, ó, e a minhoca pulando para lá e para cá? Ou era... Eu acho que não. Não sei se é minhoca ou se é coró. Eu não sei o que é. Tinha uma bacia, vários dos corozinhos mexendo assim. É coró grosso, assim, grande, que é tipo taturaninha, né? E o passarinho não bicava e pegava. Ele só abria a boca pro rumo, porque ele estava acostumado o pai e a mãe e dar ali a comida. O pai não pode dar tudo para o filho. Hoje eu entendo isso. Né? Às vezes eu questionava, o papai deve estar ouvindo aí, né, que, pô, meu pai tem condição de dar isso para mim, não me dá. Né? Então, quando a gente cresce, e a gente é pai, a gente sabe que se dá, não vai conseguir conquistar. E vai hoje ter também hoje a gente tem muito da geração mimada, né? Igual por um exemplo, tem muito dessa questão mais do presente, do bem material. Quando tem essa questão muito de dar aquilo que o menino quer o tempo todo, você cria alguém que coloca muito valor em cima das coisas, né? Ao mesmo tempo coloca muito valor em ter, já desvaloriza, porque quer ter algo novo, mas não valoriza aquilo que tem. Né? E além disso também que uma pessoa que não está preparada assim, para entender que a vida às vezes é uma conquista. Você vai conquistando as coisas aí, quando a vida não for a favor, não vai ter ali a resiliência para conseguir avançar e conseguir as coisas. Eu não sei se você chegou a ver um TikTok aí que rodou da menina que estava fazendo um TikTok com o pai dela é um desses ricos, milionários, e ela estava fazendo tipo uma brincadeira dele acertar as coisas que ela compra com o cartão dela. Aí ela pegou uma bolsa lá e falou, pai, quanto que custa essa bolsa? Aí falou, o preço de uma bolsa normal, R$500. Aí ele só foi aumentando, não acertou. A bolsa custava R$42 mil. Ou seja, ele pagava o cartão para ela, nem sabia o que ela estava consumindo e o que ela estava comprando. Aí ficou e falou, vou tomar esse cartão. Você está comprando uma bolsa no valor de um carro. Mas muitas das vezes tem isso que acaba ensinando ali para o menino, porque só compra, só o consumo, só vou ser feliz quando eu tiver, as coisas mais frívolas ali da vida, né? Então é importante ter essa questão também de não dar tudo ali que a criança tem. Eu lembro quando eu ganhei o meu PlayStation 2 do meu pai. Eu fiquei muito tempo esperando para ganhar. Mas hoje eu entendo, porque hoje eu consigo entender que nem tudo eu consigo no meu tempo. Me ajudou para muita coisa na minha vida. Né? Então isso daí realmente isso daí realmente ajuda. E aí eu gostaria de saber de você,
que é o tema aí da live, né? E hoje, né? Tudo isso que a gente vê aí no mundo é por conta da falta aí da paternidade mesmo sendo exercida de um valor aí a partir de uma maneira correta? Eu acredito que sim, porque, veja bem, tem um ditado, eu acho que é oriental, né? Não sei se eu vou falar esse ditado corretamente aqui. Pais fortes, homens fortes. Não, como é que é? Agora me buguei aqui. Mas fala sobre situações, né? Acho que situações difíceis produz homens fortes. Homens fortes produz situações fáceis que produz homens fracos. Acho que é isso. Fracos, né? Fracos. Que produz situações difíceis. Situações difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram situações boas. E situações boas geram homens fracos. Entendeu? Então, eu acho que é também igual mais ou menos aquele ditado que fala assim que o vô pobre, né, constrói riquezas, ele nasceu pobre e constrói riquezas. Aí o filho dele se torna rico. Então, o pai rico constrói riquezas, fica milionário. Aí o filho, o neto, no caso, né? O neto, que já acostumou com muita coisa, ele volta no patamar de rico, e não mais de milionário como o pai. E já o bisneto, aí ele volta à situação de pobre. Por quê? Porque não foi ensinado, não foi passado de geração para geração essa questão da paternidade, né, de conquistar, ganhou tudo. Existe um negócio que meus amigos sempre falavam e eu não concordava. Eu falava assim, quando eu tiver filho, eu vou dar tudo que meu pai não me deu. Eu acho que isso é o que estragou as nossas gerações. Entendeu? Ah, meu filho, não vou disciplinar. Ele vai ser o que ele quiser ser. Aí depois vem reclamar que o filho é alguma coisa que ele não queria que o filho fosse. Né? Isso é verdade. Então, nós precisamos ter o entendimento de que nós estamos com uma geração que está doente. Ela precisa, nós precisamos, né, a igreja, é da responsabilidade da igreja, né, de começar a trabalhar essa questão da paternidade. Por isso que tem esses cursos. O Leonardo Vieira é um amigo meu, tem lá no podcast, lá eu entrevistei ele. Eu só não estou lembrado qual que é o projeto, mas é um livro azul que tem pai, sabe? Todo pai, dá uma pesquisada lá no Calibre Podcast, a entrevista que eu fiz com o Leonardo Vieira, lá ele comenta sobre como que a paternidade influencia muito no caráter de nós, né? Então, a ausência dessa paternidade, quem foi esse pai, qual a paternidade que eu tive, né? Lembra que eu falei lá que muito do que nós estamos vivendo hoje na sociedade é por causa da paternidade. Que tipo de paternidade que eu tive, né? O que isso trouxe para nós? O pai hoje está ausente, o pai hoje está relapso, né? Não, é só ser pai e pronto, acabou, né? Ou então, eu não vou disciplinar, eu não vou ensinar a minha criança. Então tem tudo isso. E a gente vai aprendendo. Então a gente precisa entender que para que eu seja pai, eu preciso saber o que é ser pai. O padrinho, voltando agora, o padrinho da Igreja Católica tem a função de pai também, cara. Então, assim, paternidade não é só igual nós falamos do progenitor, né? Aquele que gera. O padrinho tem essa função também, né? O tio, o padrinho, o pai do amigo. Então, precisamos, em nós, pais, não podemos deixar os nossos filhos buscarem isso nos outros. A responsabilidade é nossa.
E nós vamos ser cobrados. Agora eu falo para nós como cristãos. Chegar lá na hora, a coisa vai apertar. Chegar lá naquele grande telão lá, que vai passar a vida todinha nossa lá diante do Senhor, falar aqui, ó, você era pai, mas você fez isso, você deixou de fazer isso, você não... Nesse momento aqui que você tinha que ter sido pai, você não foi pai, você abandonou o filho, né? Você deixou solto, deu aquilo que não era para ser dado no momento errado. Porque a gente entende o seguinte, Rafael, se você ganhar uma Ferrari hoje, você está preparado para manter essa Ferrari? Não. Infelizmente não. Mas se você ganhar um Uno, você está preparado para manter um Uno. Espero que sim. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que entender essa questão. Eu só vou dar para o meu filho aquilo que ele consegue receber naquele momento da fase de vida dele. Se eu dou algo acima... Exemplo, você falou aí do seu primeiro PlayStation, né? Eu me lembro do meu primeiro play game. Você sabe o que é esse game, não? Não. Eu acho que é esse o nome. Se o meu pai lembrar, ele pode me corrigir aí. Mas era uma caixinha com 2 jogos. Eu acho que era um jogo ou 2 jogos. Não, acho que era 2. Que ficava o seguinte, era uma tela de futebol e que ficava um pauzinho de cá, e a bolinha para lá e para cá. Você... Tô entregando aqui que eu tô velho, né? Era sensação. Aí depois disso, isso era 1980, por aí, 81. Aí o papai chega com Atari. Foi antes do Atari, papai. Aquela caixinha antes do Atari. Era uma caixinha antes do Atari. Aí depois disso o papai chega com o Atari. Aí ele chegou com o Atari. Aí, o Atari eu já conheço. Aí a coisa foi... Para nós foi um encanto o Atari, né? O papai trazia os cartuchinhos, né? Porque ele viajava muito. Então, essas coisas fazem com que nós possamos ter maturidade. E cada etapa da vida, por isso que você comentou alguma coisa e eu lembrei, que precisa conhecer, o pai precisa conhecer o filho. Isso é verdade. Isso é verdade. O fundamental é conhecer o filho. Então, a sociedade hoje, nos dias de hoje, o pai não conhece o filho. Você pode ver aí, ó, você pode ver que o cara dá o cartão de crédito para o filho, a filha, e não sabia o que a filha estava comprando com o cartão de crédito. Porque ele não conhecia a filha. Ele não sabia o que a filha estava fazendo com o cartão de crédito. Ele achava que ela estava usando o cartão de crédito de maneira positiva, né? Correta, e não estava. Entendeu? Então, hoje está muito assim, ó. A babá cuida, a escola educa, a sociedade educa, a televisão, gente do céu, misericórdia. Eu já aonde nós TikTok, vamos, né? Não, mas isso está englobado no celular. Mas aonde nós vamos hoje, a gente vê a criança no celular. No celular. O pai perdeu a sua paternidade para o celular. Você chega até hoje mesmo no culto, você vai no culto e as crianças estão usando o celular, não estão prestando atenção no culto. Eu estava até prestando atenção nisso. Antigamente, quando eu era criança e eu ia na igreja, se você ficasse com qualquer coisa tirando a atenção do culto, você levava um tapão. Hoje não, os pais deixam a criança não prestar atenção no culto. Aí quando vira adolescente, meu filho não quer ir na igreja. Ou então você vai na igreja e não presta atenção no culto. Mas nunca ensinou o menino a ficar parado lá e prestar atenção no culto. A igreja lá, você foi até lá na minha igreja, você conheceu lá, né? Gente, o Rafael tive o prazer do Rafael lanchar na minha casa. Sentou na minha cabeça. Comer queijo lá. Vocês acreditam que o Rafael fez desdenha do queijo daqui de Goiás?
Eu falo desenho pelo seguinte, eu tinha um queijo daqui, fábrica nossa, e o meu cunhado de Paracatu estava aqui, que Paracatu é Minas, né? E ele trouxe um queijo de Minas. Eu falei, Rafael, esse aqui é de Minas, esse é de Goiás. Ele falou, eu vou de Minas. Não, eu comi o de Goiás. Só que estava muito salgado. Aí eu fui no de Minas, estava no ponto certo. Mas agora eu tenho que fazer jus a uma coisa também, que é o seguinte. Eu não como pamonha, mas a pamonha que eu comi aí estava gostosa. Vocês me fizeram comer a pamonha e estava gostosa. Gente, pamonha não é porque eu sou daqui não, mas a melhor pamonha do Brasil é do Goiás. Principalmente Goiânia. Minha cunhada mora em São Paulo e ela, quando vem aqui, ela leva pamonha. E toda vez que alguém tem que ir lá, leva a caixinha lacrada para não cheirar no avião, né? Mas leva a pamonha para lá. Mas a pamonha, ela é sensacional mesmo. Agora, o queijo... o queijo, o nosso estava melhor. Você não teve sorte. É porque o queijo não era da fazenda do meu pai. Depois eu quero. Depois, quando eu for de novo, se você me chamar para um próximo podcast, aí eu. Aí você me dá o queijo. O queijo aí da fazenda do seu pai. Triângulo Mineiro. Ali, Prata Frutal, Campina Verde. Você conhece? Mas aí, o seu pai, ele é mineiro. Então tá explicado por que ele faz um bom queijo. Não tem pra onde fugir. Não sei que mineiro é metido. O meu cunhado lá que você conheceu também, né? Eu vi. Pão de queijo. Pão de queijo tem que ser do mineiro. Esse negócio de Goiânia. Pão de queijo mineiro é o melhor mesmo também. Mas voltando à questão do pai, Rafael, hoje, os dias de hoje, eu acho que a maior falha hoje do pai é transferir a responsabilidade de paternidade para tecnologia e para outrem. Então, você transferir para escola, para igreja, para a sociedade, para comunicação, né? Que aí é o TikTok. Por quê? O pai não está tendo paciência de educar, de conhecer, de relacionar com a criança. Né? Eu vi o TikTok tem umas coisas até boas, né? Eu vi uma mãe, você já viu, né? Que as crianças colocam um monte de copinho na porta da entrada do pai, para trollar o pai, né? Isso é importante, é um relacionamento, tá vendo? Isso não quebra a autoridade, vai fazer uma trollagem com o pai, né? Meninos pequenos, vai fazer trollagem, não é? Na minha época a gente chamava de trollagem. Vai fazer um pega, né? Vai pregar uma peça no pai. Pregar uma peça. Então, aí o que o pai faz? O pai abre, né? Só que ele não entra de uma vez, ele abre e entra no negócio, né? Aí a mãe fala assim, entra na onda, sai e volta. Né? Ele fechou a porta devagar, aí ele abriu a porta e fez como se ele estivesse caindo no meio daqueles copos de plástico que tinha feito um paredão, né? Então, ou seja, é um jeito de você conquistar, é um jeito de você aproximar da sua criança, entendeu? Então, falta você brincar. O asiático, eu acompanho muito lá, que minhas meninas me apresentaram o tal do Dorama, né? Eu ainda não assisti Dorama. Eu não assisti Dorama. O pessoal tá me cobrando para assistir Dorama, ainda mais que o meu canal fala sobre filme, série, quadrinhos, esses tem. Quer que eu assista Dorama, mas eu não assisti Dorama. Tem Dorama, tem Dorama, quadrinho não, como é que fala? É porque Dorama é tipo novela, né? É tipo uma novela. Dorama é uma novela. É uma novela. Só que assim, e é muito, a gente vê a questão da preocupação da paternidade em alguns doramas. Não são todos os doramas que mostram a questão da paternidade. Porque tem dorama de terror, tem dorama igual tem filmes, né?
Você tem que saber escolher os doramas. Mas a melhor dorama sobre paternidade é Advogada Extraordinária. O pessoal já me indicou esse também, da Advogada Extraordinária. É um pai que ficou com a criança, com a filha, enquanto a mãe foi para fora para crescer profissionalmente, né? E, abandonou, né? Não vou dar spoiler, não, mas só falar o contexto que ele vai cuidar da menina. E a menina é autista. Então, o relacionamento, ali sim teve uma questão de paternidade, de envolver, de conhecer, de estar próximo com a filha. Então, assim, o pai tem que preocupar, e hoje em dia não se preocupa muito. E eu vejo que lá fora, o oriental, graças a Deus, ainda a gente vê muito isso ainda, né? Infelizmente, para nós, é que nós vamos sair perdendo nessa situação, né? O oriental, ele tende a ser um pouco mais conservador nessa questão de tradição família do que nós. A gente é muito líquido, o ocidente, né? É muito líquido. Se você for parar para pensar mesmo, o ocidente está conseguindo desconstruir e destruir tudo que foi construído e tudo mais. O ocidente hoje está super, super líquido, enquanto o oriente permanece forte com as tradições, famílias e tudo mais. Em contrapartida, tem um filme muito interessante também que chama Não Aceitamos Devoluções. É também sobre paternidade. Meu tio Carlinhos, acho que está assistindo a live, ele pode comentar um pouco sobre isso, né? Antes de continuar, eu também quero falar que tem um amigo meu, Diego Santos, LD, está assistindo a live também, grande empresário aqui de Belo Horizonte. Depois, mano, se você tiver ainda te chamar aí para você falar um pouco sobre isso também. A Lídia falou sobre o seguinte: tem vários doramas com críticas sociais sobre paternidade. Eu não assisti dorama, então eu não sei, mas eu vou assistir para dar uma olhada. Mas aí tem uma questão, né? Eu tenho que ter livro da faculdade, eu tenho que assistir as outras coisas, então o dorama só vai ficando mais para frente. Só. Muitas das vezes, quando você acaba trabalhando com isso, você acaba não tendo tempo para consumir essas questões todas aí que o pessoal fala. Mas aí, Capelão, para a gente estar encerrando já, que eu queria perguntar para você, e a igreja? Porque a gente vive numa geração que tem muito, assim, meninos, principalmente vou pegar um pouco mais da minha geração para baixo. A gente tem muito homem, jovem, adolescente, né, pré-adolescente ali, que não tem, assim, não tem uma referência de masculinidade. E talvez não vai ter. Por quê? Porque não tem um bom relacionamento com o pai, não tem figura paterna para suprir, e às vezes tem a mídia. E a mídia hoje, principalmente aqui mais do nosso lado ocidental, está arrebentando com a figura masculina. Né? A gente tem um crescimento da figura feminina. Né? Eu não vejo problema em ter mulher protagonista, mas a gente tem hoje só mulher como protagonista e os homens ali sendo retratados como bobões. Né? Não como alguma referência. E isso tem afetado. E aí, muitas das vezes, porque eles não têm isso. Eles não têm ali uma questão de saber como agir como homem. Né? Seja como a questão de lidar com o mercado de trabalho, como lidar com uma igreja, até chegar na questão de lidar, às vezes, com uma mulher e conseguir ali lidar com uma mulher, arrumar uma namorada, ser aquele famoso homem de atitude que as meninas cobram tanto. E aí eu gostaria de saber o seguinte: como que a igreja pode lidar com isso? Porque, afinal de contas, muitos deles não vão ter o pai. Como que a igreja pode lidar e, às vezes, sei lá, suprir isso ou ensinar esses meninos a, no futuro, serem esses homens de atitude que serão bons pais? Para a gente encerrar aí a nossa live aí, com essa pergunta. A gente comentou alguma coisa que até na igreja está precisando, né? A igreja está precisando. O que pode ser feito é o seguinte: a liderança entender primeiro que há essa falha e há essa necessidade, há esse gargalo, né, dentro desse processo de sociedade e nesse processo dentro da instituição família. E hoje é responsabilidade da igreja conquistar isso. Né?
vou dar um exemplo aqui, que eu estou numa vibe muito, até estou falando igual os meninos novos, né? Eu estou numa vibe muito agora, eu estou numa vibe muito agora da Coreia do Sul, da história da Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, em 1950, ela era, eu vou transcrever isso para entender o contexto do que eu quero dizer. Em 1950, acabou a Guerra Mundial, 80% da população da Coreia do Sul, ela era paupérrima, né? Não tinha esgoto, pobreza, né, ao extremo. Então, o que acontece? 3% da população era cristã. Então, os 3% decidiram que não vamos murmurar, né, sobre corrupção, sobre os líderes, o que estão fazendo de errado, vamos criar uma nova cultura. Né? Então, eles entenderam, e esses 3% acordavam 4h30 da manhã para orar, os cristãos, e às 5 horas as igrejas eram abertas para fazer a continuidade dessa oração, né, e fazer intercessão. O que aconteceu? Olha o que a Coreia do Sul né? Na verdade, agora já está num momento de desconstrução. É porque a sociedade nossa ela tem aquele momento de construção, depois de desconstrução, que é o que nós estamos vendo na Europa, da igreja cristã, que está acontecendo na Europa. Então, o que nós precisamos fazer, a igreja precisa fazer hoje, dessa questão da paternidade? Existem vários cursos que nos dão esse entendimento. Então, eu tenho aí Pai para Toda a Vida. Esse para mim, é uma chave, né, que destrava tudo aquilo que a gente tem hoje de entendimento de pai, e ele vai aprender a lidar com cada tipo de filho, que uns filhos você trabalha de uma maneira na educação, da disciplina, e o outro de outra maneira. Então, por ser orgânico, eu vou aprender. Então, pais para toda a vida. As lideranças precisam implantar isso, né, ter a conscientização, ensinar isso para os seus membros. E outro curso, que é esse lá do Leonardo, que eu não estou me lembrando, que é mais focado na questão da paternidade mesmo. É como se fosse uma cura, um trabalho de cura emocional, sabe, da ausência da paternidade, da construção de uma nova visão de paternidade. Então, a igreja precisa ter isso. Então, nós temos que ter um entendimento de que eu preciso implantar novamente nos meus membros, e isso tem que partir dos líderes. Eles precisam fazer primeiro esses cursos, entenderem o que é a paternidade, trabalhar essa questão dentro da família deles, ver que tem, porque na nossa capelania pastoral, a gente tem as especialidades, né? E a gente atende a capelania hospitalar, a capelania prisional, a capelania militar, e tem a capelania pastoral, para você acompanhar o pastor, porque muitas vezes o problema maior dos pastores é que ele cuida tanto do rebanho que esquece a família dele. Por isso que aquele ditado que filho de pastor dá trabalho na igreja, né? Mas é porque ele tem que entender também esse processo de paternidade para ele, o líder. E é um dos motivos que eu não contei aqui, né? Eu era pastor de púlpito, eu larguei, saí do púlpito para ter mais tempo com a minha família, tempo com as minhas filhas. Então, quando a Beatriz nasceu, eu falei isso, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus filhos, para que não falem lá, é filho de pastor, você está vendo como é que está acontecendo? Então, para não acontecer isso, foi uma decisão minha. Eu não larguei o ministério que a gente é chamado para pastorear e apacentar pessoas, cuidar de pessoas, né? Não é fácil, né? Mas a gente tem que entender que parte de nós primeiros líderes da igreja para depois passar para os outros membros e para os liderados. Aí eu vou fazer aquilo e vou ensinar isso para que eles também ensinem. Então é uma construtividade, né, uma construção que eu vou implantar dentro da igreja. Demora, mas alguém tem que fazer. É como a história da conchinha lá no mar, né? Conhece? A história da conchinha? Né? Não. Conchinha não, da estrela. A estrela do mar, você sabe que às vezes a onda traz todas elas, né? E se ela ficar ali, ela vai morrer. Então, o que ele faz? Um sábio pega aquela estrelinha e joga lá no mar. Aí alguém passou e falou para o sábio, você vai
ficar a vida inteira e não vai conseguir levar, não vai fazer, não vai, né, salvar todas as estrelas. O sábio agachou, pegou essa estrela, jogou, falou para ele, para essa fez diferença. Para essa estrela do mar fez diferença. Eu salvei ela. Então, as lideranças no Brasil precisam entender que é preciso fazer alguma coisa para trabalhar paternidade. E isso vai fazer diferença para aquela família. E essa família vai depois fazer diferença para as próximas. E isso vai... É verdade. É como um fogo. Você começa com uma fagulha. E ela vai só crescendo, crescendo, crescendo e vai aumentando. Então, isso é importante para que as lideranças entendam que a igreja do Senhor precisa disso. Não é só louvor bonito no altar, palavra que encanta, palavra que toca o nosso espírito, né? Mas principalmente o discipulado de ensinar como ser pai, como ser, né, cuidar dos filhos, ter o tempo de qualidades, como eu já te disse aqui, né? Falar nisso, minha esposa entrou aí. Aquele abraço, amor, Deus abençoe, obrigado. Juliana BTSN. Seja bem-vinda, Ju, Deus te abençoe. É a mulher da minha vida. Ela tem muita influência também, né? Pais, vocês precisam escutar também as suas mulheres. Como eu disse, né? Ela avisava, falava, vai lá, peça desculpa, você errou. Então não sejam cabeça dura, homens e pais. Vocês precisam também escutar aquela que está do seu lado. Eu acho que eu falei, né? Expliquei a questão da liderança? Explicou bem. Eu gostei muito dessa questão que você colocou, igual por um exemplo de fazer diferença para porque muitas das vezes a gente quer, principalmente quando você tem de rede social, né? Não, eu quero alcançar muita gente, tem que ser todo mundo, mas às vezes aquela ajuda que você vai fazer para uma pessoa já vai servir, e isso vai ser o suficiente para você ajudar outras pessoas, talvez, da vida dela. É isso que Jesus ele pretende também. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, não vou fazer diferença na vida de um tanto de gente. Mas talvez você vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Isso vai ser importante. Por isso que é uma coisa muito legal da gente se fazer e se pensar mesmo. E eu concordo muito com o que você falou, Capelão Rodrigo. E eu queria agradecer a você por ter aceitado essa live. Vou convidar você mais vezes também para a gente bater um papo, né, sobre diversos temas, outros temas também. A gente pode vir aqui, pode bater um papo. Foi muito bom. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, a sua família, sua esposa, suas filhas também, com toda sorte de bênçãos aí, que você continue sendo, né? Igual você falou, eu fiz só aquilo que era o comum, só aquilo que era o certo a se fazer. Mas isso, embora seja o simples, foi o suficiente, o exemplo para muita gente, inclusive aqui para mim e para todo mundo que está assistindo aí, como um exemplo de pai. Atitude muito bacana também que você tomou de cuidar da sua família também, né? Falar, não, agora eu vou pegar e não vou cuidar aqui da questão mais ministerial, de púlpito, para cuidar da minha família. E hoje você tem aí a colheita disso. Que Deus abençoe você aí grandemente, né? Vocês que estão assistindo, eu gostaria de pedir você para seguir o Calibre da Liberdade, né, que está aqui, o Calibre da Liberdade Podcast, né? Não deixa de estar seguindo, siga, muito obrigado pela audiência de vocês, não sai daí ainda, porque o nosso querido Rodrigo vai pegar e vai despedir também. E eu quero falar para você seguir a rede social do Amigo Jesus e comprar os Supermans também. Supermans não, Supermans só tem para vender na Amazon, mas eu vou fazer a terceira tiragem e eu estou abrindo para patrocínio. Então, se você está assistindo a live e quiser patrocinar, depois entre em contato comigo. Mas, Capelão, para eu não ficar falando muito, despede aí da galera, convida aí o pessoal para seguir as suas redes sociais. Pessoal, para mim foi um imensurável prazer aí. O Rafael já faz parte aí da minha história já, né? Amém. Então, assim, do podcast, da minha história de vida, porque isso aí está registrado, não tem como, né?
E eu quero agradecer essa oportunidade, viu, Rafael? A sua família, que Deus possa estar abençoando ricamente. Quem nos assistiu, quem vai nos assistir ainda, né? Porque fica registrado, fica lá no feed, né? É feed? Feed. É feed, né? É feed. Então, assim, pessoal, eu quero agradecer muito. O meu Instagram, que mais eu falo sobre essa questão, né, de ministério, de capelania, de assistência espiritual, né, é o Capelão Rodrigo Nunes, @CapelãoRodrigoNunes. O Calibre Podcast é lá no Calibre da Liberdade, né, que eu entrevisto o pessoal, levo o pessoal lá para estar falando, né, sobre tudo. Né. Começou eu falando sobre armas, porque eu não falei, mas eu tenho registro, né, eu sou CAC, caçador, atirador e colecionador. Na verdade, eu sou só caçador e atirador. Eu não fiz o registro colecionador, porque tem que ter dinheiro para poder colecionar. Mas aí eu pratico o esporte, né? Não sou muito bom, não ganhei muito, assim, esses prêmios, não, mas a gente está caminhando, Mas eu quero agradecer imensamente e quero deixar para vocês o seguinte: pais, sejam prudentes, saibam que seus filhos vão entender que você é aquele que deixa um legado para o resto da vida deles. E saiba que você é responsável por tudo aquilo que você gera. E se você gerou filhos, a responsabilidade será cobrada de você por Deus. Então você tem que fazer de maneira prudente, responsável, e lembrar que filho é um pedacinho da gente. Então a gente precisa deixar para posteridades frutos bons. E isso vai depender muito dos pais. Né? Às vezes o pessoal me cobra, fala, nossa, você põe toda a culpa no pai. Eu falei assim, o pai tem, né? É ali que eu vou decidir se o meu fruto vai ser bom ou se o meu fruto não vai ser bom. E muitas vezes o pai, ele tem isso, ele tem que impregnar na vida do filho. Então é isso que eu deixo para vocês, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, tá, estejam com todos vocês, e a salvação através de Jesus Cristo. Então foi um prazer muito grande, eu estou muito feliz, estou satisfeito, e eu vou começar a fazer essas lives e te chamar também. Pois é. Pode fazer as lives, sim, chama mesmo as lives, dá um bom engajamento aí para a página também. Mas não só isso, né? Meu pai, né? Quero mandar um abraço para o meu pai, agradecer porque ele entrou aí, as minhas filhas e a minha esposa, porque eu não sou ninguém sem elas. Porque a minha esposa, porque me permitiu ser pai, e minhas filhas que me dão esse prazer e essa gratidão de ser pai. Muito bom mesmo. Sensacional. Então, pessoal, essa daí é a nossa live. Que Deus abençoe cada um que assistiu. Você que está no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar. Né? E você que está no Instagram, segue a gente. Né? Segue também o Capelão Rodrigo Nunes e também o Caribe. Eu vou chamar ele mais vezes aqui. O Leonardo entrou aí, ó. Seja bem-vindo, Leonardo. Leonardo, que é do projeto Pai, Paternidade, alguma coisa assim. Ele vai até dar uma bronca em mim. Falar assim, você não lembra, né? Ele teve reunião com um deputado aqui de algum projeto sobre paternidade. Depois, assim, ele já está acabando, encerrando aqui, mas fica a dica aí. Desculpa te atrapalhar. Não, tá de boa. É só ele assistir de novo. Vai ficar gravado. Mas, gente, muito obrigado mesmo. Lembrem-se de ler Supermanos, que tá lá na Amazon. E até a próxima. Obrigado, Capelão. Que Deus abençoe você. Obrigado a todos. Deus abençoe.